Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Filhos amados de Maria, peregrinos de Nossa Senhora, homens do terço, pastorais e movimentos, todo o clero da nossa igreja, e a você, meu irmão, minha irmã, devoto da Senhora Aparecida, bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em nossos corações. Amados irmãos em Cristo, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma sentença basilar de Jesus. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os fariseus desejam armar uma cilada, uma arapuca para Jesus. Mateus utiliza o verbo do grego pagideu, que aparece muitas vezes no Antigo Testamento, em 1 Samuel 28, versículo 9, quando a necromante de Endor pergunta sobre o porquê de Saul lhe armar uma cilada, fazendo-o invocar o espírito de Samuel. E em Eclesiástico, capítulo 9, no versículo 12, traduzido algumas vezes como enredar-se, aqui com o sentido de que os homens, no tempo da desgraça, se enredam e caem como pássaros numa armadilha. Assim os fariseus desejam enredar Jesus, fazê-lo cair numa cilada. A armadilha já está claramente manifesta no tipo de embaixada que os fariseus enviam a Jesus. Alguns discípulos dos próprios fariseus e alguns partidários de Herodes. Como vamos ver a seguir diante da pergunta colocada, qualquer resposta de Jesus suscitaria agitação diante destes dois grupos bem distintos, uns nacionalistas e os outros favoráveis ao poder estrangeiro. Os interlocutores de Jesus começam sua fala com palavras doces. Comentando esse texto, um autor italiano chamado Enzo Bianchi afirma que esses interlocutores de Jesus bem se aplicam às palavras do Salmo 55, 54, 22 e versículo 1. O salmista, referindo-se aos seus inimigos, afirma: sua boca é mais lisa que o creme, mas no seu coração está a guerra. São suaves como óleo suas palavras, porém são espadas fora da bainha. Depois de algumas palavras doces, eles lançam por fim a pergunta: é lícito ou não pagar imposto a César? Como dizíamos acima, qualquer resposta de Jesus geraria uma situação de crise. Se Jesus se dissesse favorável ao imposto, os fariseus se apresentariam como um inimigo do povo e como um apoiador do dominador estrangeiro. Se, por outro lado, Jesus se colocasse diametralmente contrário ao pagamento do tributo, os herodianos o apresentariam como um agitador, inimigo do poder constituído, ainda que este fosse um poder opressor. A questão era muito séria. Prova disso é que em Lucas, capítulo 23, no versículo 2, o Sinédrio acusará Jesus de ser um agitador do povo, impedindo este mesmo povo de pagar os impostos a César. Acusação claramente falsa quando observamos as duas passagens em paralelo. Jesus lhes reconhece a hipocrisia e demonstra a armadilha pedindo que lhe mostrem a moeda do tributo. E aqui encontramos o ponto alto de toda a perícope. Nos versículos 20 e 21, ao contemplar a moeda do tributo, Jesus pergunta: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles respondem: de César. Então Jesus lhes disse:
Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim, respondendo Jesus, não dá receita sobre o comportamento político, mas o transcende. Não convida a rebelar-se contra os romanos, nem bendiz a escritura existente, como se César fosse um ministro de Deus. Não, afirma simplesmente que se deve dar a César o que ele tem direito de exigir, o imposto. Depois Jesus acrescenta, sem que a pergunta colocada o exigisse: dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, acima de César existe uma ordem mais elevada, aquela de Deus, a quem é necessário dar aquilo que lhe pertence, isto é, tudo, sendo sua a terra e tudo o que contém. Isso nós vamos ver lá no Salmo, capítulo 24, no versículo 1, que diz assim: do Senhor é a terra com o que ela contém, o universo e tudo os que nele habitam. Poderíamos concluir aqui, amado irmão em Cristo, filho amado de Maria, aprofundando um pouco o sentido da segunda parte da sentença de Jesus: dai a Deus o que é de Deus. Se a moeda do tributo trazia a imagem de César, e por isso deveria ser dada a César, porque trazendo a sua marca a ele pertencia, nós, por outro lado, possuímos uma imagem, uma marca, uma inscrição. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26. Se trazemos em nós a imagem dele, é porque lhe pertencemos, e como bem dizia há pouco no texto, Enzo Bianchi, é necessário dar a Deus a própria pessoa. Nós precisamos nos entregar por inteiro, por completo. Nós precisamos oferecer a Deus como sacrifício vivo. Este é o nosso culto espiritual, como está lá em Romanos, capítulo 21, no versículo 1. Em cada Eucaristia, Cristo se dá a nós. Dele nos alimentamos, quer na palavra, quer nas espécies consagradas. Nós nos nutrimos dele, ele se dá todo inteiro a nós. Nos entreguemos também a ele para que a nossa comunhão com a sua entrega seja real. Que nossa vida seja uma oferta a Deus e aos irmãos no amor. Assim estaremos dando a Deus o que é de Deus. Para que tudo isso aconteça, é necessário recebermos a efusão do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não conseguiríamos. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. É preciso estar enxertado no tronco desta videira para receber essa seiva que alimenta, para que nós que somos os ramos possamos produzir os frutos que precisam para uma vida mais santa, para uma sociedade mais justa, para que possamos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Amado irmão em Cristo, convido você a ir comigo nesse instante aos pés da cruz de Jesus com Maria. Sim, é no Calvário que pendeu a nossa salvação. Ali sim que Jesus deu a Deus o que é de Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Total doação de si mesmo por amor a cada um de nós. Nós vamos clamar o sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Pedir a Nossa Senhora que ela mesma faça a aspersão do sangue de Jesus sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma. Ó Mãe admirável, ajudai-nos a aspergir o sangue e água que jorraste do coração de teu Filho Jesus cravado na cruz, que a Senhora contemplou em lágrimas, sobre estas situações que te apresentamos agora, a fim de que a salvação de Deus se estabeleça. Assim seja. Amém. Filho amado de Maria, 5 segundos para que possamos fazer a nossa interiorização. Olhando para a cruz de Jesus e assumindo os efeitos da sua graça, o auxílio da sua salvação. O sangue de Cristo tem poder. Nas chagas de Cristo eu seja curado, no sangue de Cristo lavado, no corpo de Deus saciado, no nome de Jesus santificado, na cruz de Cristo liberto, no Espírito de Deus batizado.
na misericórdia divina mergulhado, na face de Cristo transfigurado, no manto de Maria envolvido, no colo da mãe carregado, assim seja. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, humildemente lhe suplicamos que abençoeis esse copo com água, trazendo sobre ele as virtudes curativas do teu Espírito Santo, para que todo aquele, Senhor, após essa oração, que tomar ou fizer a aspersão desta água, ele venha a ser aquecido pelo teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo venha tomar conta dos nossos corações e assim, com a tua graça, Senhor, aconteça toda sorte de bênçãos, de saúde física, espiritual, emocional. Pai Santo, Pai querido, tudo isso te pedimos em nome de Jesus, para que seu nome seja glorificado, o Senhor seja cada vez mais amado e conhecido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, peregrinos de Nossa Senhora, filhos amados de Maria. Bom dia, pastorais e movimentos, todo o clero da nossa igreja. Lembrando a você, meu amado irmão em Cristo, não deixe de se inscrever no canal lá do YouTube, Ministério Adoremos com Maria. Precisamos desta ferramenta de evangelização em nossas mãos, na mão do ministério, para que possamos cada vez mais, com a presença da Mãe, evangelizar, apresentar Jesus, a proposta do Pai do céu, como salvação para nossas almas. Confio em você, meu irmão, você que está me ouvindo, você que está dentro do seu carro agora. Por favor, se inscreva em nosso canal para que nós possamos dar esta vitória à Nossa Senhora. Bom dia para você, excelente dia, que seja uma terça-feira abençoada. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria! Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário,